Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná. A credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Você pode usar no Twitter, no Facebook, no Instagram, hashtag Vota Paraná. A entrevista terá duração de 20 minutos. A ordem da apresentação dos candidatos foi definida em sorteio numa reunião aqui no Grupo RIC, com a presença dos representantes dos partidos políticos. O candidato João Arruda é deputado federal pelo MDB, uma figura conhecida do povo paranaense, mas pela primeira vez ingressa aí numa disputa majoritária pelo governo do estado. O tempo começa a contar a partir de agora. Candidato João Arruda, por que o senhor entrou nessa? Bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia, Mark. Bom dia, amigos da RIC. Aqui, nossos ouvintes, quero cumprimentar todos que participam do nosso debate. Na verdade, não acho que eu seja conhecido de toda a população paranaense. Eu sou conhecido como parlamentar, como deputado federal. Sou conhecido no meio político, por prefeitos, por vereadores, por lideranças. Mas agora me apresento como candidato a governador exatamente porque construí um plano de governo junto com o PDT. Nós construímos esse plano de governo juntos e me apresento para defender as teses que nós debatemos no período que antecedeu a campanha eleitoral. Eu não era candidato, nós tínhamos um outro candidato que defenderia esse programa. Como isso não deu certo, eu me coloquei como candidato a governador exatamente para defender essa tese. O MDB estava jogado nas cordas, sem um candidato, a composição era difícil, portanto, eu na convenção disse aos prefeitos e lideranças do partido que me lançaram candidato a governador, que caso não desse certo essa composição, ou que não tivéssemos um candidato próprio, eu seria candidato a governador. Honrei o meu compromisso com o MDB, mas sobretudo com o povo do Paraná, porque nós temos um melhor projeto e nós escrevemos juntos. Eu escrevi aquele projeto aquele plano de governo junto com o PDT. O candidato João Arruda é sobrinho do senador Roberto Requião, ex-governador do Paraná. Se o senhor for eleito, o modelo de gestão do seu governo vai reproduzir o modelo de gestão do que foram os governos do seu tio? Denian, você sabe que uma das características que eu mais admiro no Requião é a sua independência. Portanto, eu aprendi com o Requião também a ser independente. Eu tenho as minhas posições, eu tenho as minhas convicções, eu tenho os meus princípios, votações diversas no Congresso Nacional, eu me posicionei diferente dele, mas ele tem muito a contribuir. Programas de governo que deram certo, ampliaram programas sociais importantes, a questão da micro e pequenas empresas eu quero fazer o que nós tínhamos no passado e evoluir no sentido de progredir e oferecer mais incentivo para as empresas, trocar impostos por empregos do jovem, o primeiro emprego, além de outros programas importantes na educação, na saúde, que deram certo. Eu quero aproveitar as melhores cabeças e os melhores corações de todos os paranaenses. Nós tivemos bons ex-governadores. Nós tivemos o Paulo Pimentel, que foi responsável pela criação das universidades estaduais. Nós tivemos o Jaime Lerner, que tinha grande capacidade de planejamento urbano. E o Requião com a sua sensibilidade social. Eu quero unir o que tem de bom, o que aconteceu de bom no Paraná todos os últimos anos, em um projeto só, que será executado a partir do ano que vem. Uma das marcas, e faço essa pergunta de uma maneira muito direta, porque essa entrevista não tem mimimi. No governo do Requião, o seu tio encheu o governo de parentes. A começar pelos irmãos do Requião, lá no Porto de Paranaguá, com o Eduardo Requião. Também seu tio Maurício Requião foi secretário de Educação. Alguns desses parentes voltarão a um eventual governo seu, ou o senhor desde já disse que essa turma não vai ao governo? Contratar parentes não está no meu plano de governo. Será um governo transparente, diferente do atual, que desligou o portal da transparência em janeiro desse ano. Ou não fizeram nada desde janeiro, ou simplesmente não prestam contas do que fizeram. Isso não é pauta do meu programa de governo, não pretendo acomodar pessoas ligadas a mim, tanto do ponto de vista pessoal, familiar, quanto amigos e correligionários. Será um governo enxuto. Eu quero, como eu disse anteriormente, eu quero aqui trazer as melhores cabeças, pessoas mais preparadas para governar o estado do Paraná, pessoas que tragam experiência, um modelo de gestão que já deu certo em outros governos e também pessoas que se apresentam como novos quadros administrativos do Paraná e do Brasil. Mas eu quero valorizar o que temos aqui no Paraná. Coisas que nós já fizemos no passado e coisas novas que precisam ser aprimoradas. Só que hoje é preciso consertar.
O Paraná está quebrado do ponto de vista financeiro e a sua imagem em relação, do ponto de vista ético e moral, por conta dos desmandos do governador atual e do seu grupo político, o Ratinho Júnior, que era o seu secretário de desenvolvimento urbano, talvez um dos principais secretários, e da sua vice. Não posso falar mal aqui da vice, porque não tenho nada contra ela, é uma boa pessoa, mas era vice do Beto Richa. Eu represento uma candidatura de oposição, não a essas pessoas, mas a um modelo de gestão que não deu certo. Agora vai ser preciso consertar para que a gente possa, em 1, 2 anos, poder avançar no sentido de termos referência em educação pública, saúde, segurança pública, desenvolvimento social e desenvolvimento, o empreendimento, desenvolvimento econômico do Estado. Sobre desenvolvimento econômico, o senhor se vê um liberal no sentido de atrair investimentos? Porque no governo do MDB, o que terminou, os empresários sempre reclamaram de um ranço ideológico do governo Roberto Requião para fazer o Estado crescer. Criou-se até uma piada que tem um fundo de verdade, que Roberto Requião foi o melhor governador para o estado de Santa Catarina e não para o Paraná, porque muitos dos investimentos foram para o estado vizinho. Como será o seu comportamento nessa relação com o autoempresariado? O senhor citou aqui as pequenas e microempresas. E no que toca às grandes empresas que geram desenvolvimento e podem gerar empregos em maior quantidade? É preciso valorizar muito os empresários paranaenses. Aquilo que deu certo aqui, o agronegócio é uma referência que deve ser bem aproveitada aqui no estado. Eles precisam de segurança. Segurança para poder exportar, segurança para se apresentar, segurança alimentar, e nós precisamos estruturar isso na Secretaria de Agricultura para que eles possam ter conforto no dia a dia dos seus trabalhos. E, olha, eu entendo que esse modelo pode ser aplicado em outros setores empresariais do Estado. Nós vamos promover o desenvolvimento econômico e dar todas as oportunidades para que essas pessoas possam crescer aqui no Paraná. Mais do que isso, eu, como deputado federal, junto com o deputado Mauro Mariani e o deputado Osmar Terra, que era ministro do Desenvolvimento Social do teu estado, do Rio Grande do Sul, nós desenvolvemos um trabalho através de uma medida provisória, uma proposta de medida provisória, para beneficiar as cidades com IDH baixo dos estados do sul do país. A exemplo do que existe no Nordeste, que perdia a população em algumas cidades com IDH baixo, é um ciclo vicioso. E conseguiram segurar com uma política de incentivo que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que não atinge os estados do sul, com um plano de fomento de empresas que queriam se instalar nos seus estados, teriam que colocar os investimentos nessas regiões. E com isso receberam uma política de incentivo do governo federal através do BNDES, juros mais baixos, menos burocracia, e conseguiram segurar a população nessas cidades. E o mesmo nós queremos fazer aqui. Ainda não conseguimos fazer nos estados do Sul. É um desafio que nós temos. Mas lá no Rio Grande do Sul, pelo que tudo indica, o Sartori será o governador, o Mauro Mariani será o governador em Santa Catarina, eu serei o governador aqui no Paraná, e juntos nós vamos buscar isso a nível federal. Mas enquanto isso não acontece, a minha proposta é fazer o mesmo aqui no Paraná, através da Agência de Fomento e através do BRDE. Para que a gente possa avançar e tocar em outros temas, eu quero lhe perguntar de uma maneira direta, e quero que o senhor fale ao ouvinte da Jovem Pan sobre a citação do seu nome e de um assessor seu nas investigações da Operação Carne Fraca. O principal colaborador premiado desta operação, o Daniel Gonçalves Filho, em determinado depoimento ao juiz Marcos José Grey, da 14ª Vara Criminal Federal aqui de Curitiba, fez um relato que, inclusive, o senhor queria mais dinheiro. Citou o seu nome diretamente, o delator da Carne Fraca. Qual é o envolvimento, se é que há, e quero lhe dar a total tempo que o senhor achar necessário, para explicar a citação do seu nome num escândalo de corrupção como é a Carne Fraca? Não preciso de muito tempo para responder essa tua pergunta. Eu quero ser investigado. Eu quero que o inquérito seja aberto. Pelo que sei, não existe nem inquérito, ou corre em sigilo de justiça. Mas, muito estranho. Um delator que eu pedi a exoneração por ter um comportamento inadequado, recebi inúmeras denúncias e achacava pequenos frigoríficos, delatar exatamente a única pessoa que pediu a exoneração do sujeito. Portanto, é preciso de investigação. Isso eu preciso não é nem
para a política, para o processo eleitoral, para a minha participação na vida pública, é uma questão pessoal que me envolve e incomoda os meus familiares, os meus filhos, a minha mulher, e isso precisa ser investigado rapidamente. E o seu assessor, deputado João Arruda, que também foi citado lá pelo delator? O meu assessor errou na conduta, no comportamento, na maneira como conduziu algumas coisas. Não acredito que ele tenha desviado dinheiro ou tenha recebido dinheiro ilegal. Mas ele, na relação que ele estabeleceu informalmente com algumas pessoas ligadas ao Ministério da Agricultura, exatamente por conta de demandas que aparecem no gabinete parlamentar, e muitas delas acontecem diariamente em todos os parlamentares Ele do Brasil. continua sendo seu assessor ou o senhor pensou? Não, continua. Não continua. Marcos Souza, o que os ouvintes da Jovem Pan querem saber do deputado João Arruda, candidato ao governo do Paraná pelo MDB? Candidato, muita gente perguntando sobre os pedágios. Seu tio tinha uma frase forte sobre isso: baixa ou acaba, aconteceu nenhuma coisa nem outra. Sua posição sobre os pedágios? O modelo está ultrapassado. Nós temos o pedágio mais caro do Brasil, diferente de outros estados em que o pedágio foi implantado e temos valores mais baixos, tarifas mais baixas. É preciso rever isso. Agora nós temos a oportunidade pela primeira vez. Ninguém precisa se comprometer com baixa ou acaba, porque os contratos de concessão vão acabar em 2021. Alguém terá que tomar essa decisão, se renova ou não renova. Eu tenho uma visão muito clara. É preciso estabelecer um novo modelo, baixar as tarifas e que elas sejam justas e não devolver as estradas para a gestão federal. Só devolver estradas que a gestão esteja sob o Estado, sob responsabilidade do Estado, só devolver para o governo federal desde que exista investimento público a nível federal sem pedágio. Daí nós abrimos mão da gestão aqui do Estado do Paraná, do governo do Estado do Paraná nas estradas. Mas é preciso realmente rever esse modelo. E o paranaense vai ter que decidir se quem vai estudar o novo modelo, prorrogar, abrir nova licitação, novos contratos, sou eu, ou se é a vice do Richa ou o secretário de desenvolvimento do Richa, que é o Ratinho Júnior, os seus dois candidatos que se apresentam aqui na campanha eleitoral. Eu entendo que eu e a professora Eliana, que é minha vice, temos melhores condições para priorizar o interesse público. Candidato, muita gente aqui perguntando sua opinião sobre a Lava Jato. Estamos na terra da Lava Jato e o pessoal baliza a sua ideologia de acordo com isso. O senhor apoia a Lava Jato e o senhor acha que o Lula tem que estar preso ou não? Não é uma questão ideológica. A Lava Jato é motivo de orgulho para todos nós, exatamente porque estabeleceu uma nova cultura de boas práticas na política, na administração pública. Foi essencial para dar mais transparência no plano de desenvolvimento do Estado, como através da política administrativa, e também de dar transparência para o comportamento de parlamentares, de políticos em geral. Eu sou claramente favorável à Lava Jato, como qualquer outra investigação. E a questão do Lula? A questão do Lula é a justiça que decide. Se ele está preso, foi porque a justiça decidiu. Eu não posso interferir numa decisão da justiça. Tá certo. Muita gente perguntando também sobre a questão tributária. Como resolver o caixa do Estado? O arroxo fiscal foi um absurdo e nós temos visto isso em diversas áreas, não só em relação às pequenas empresas do Paraná. O ICMS do combustível, do querosene, que fez com que a gente perdesse voos regionais, isso atrapalhou muito o desenvolvimento econômico do Estado. E nós vamos precisar tratar do assunto previdência aqui no Estado. O fundo de previdência, ele foi arrebentado através do Richa e do Ratinho Júnior, que era secretário. Os dois trabalharam juntos no governo, e da vice também. Nós temos uma diminuição de repasse. Todos os meses, o governo estadual retira do fundo de previdência 140 milhões de reais para pagar inativos. Nós tínhamos superávit em 2014. A partir de 2015, só tivemos déficit. Nós tínhamos 8 bilhões em caixa. Temos um pouco mais de 6 bilhões hoje. Isso, em alguns anos, vai fazer com que o Paraná vire um Rio de Janeiro ou um Rio Grande do Sul, porque nós não vamos ter dinheiro nem para tirar do fundo de previdência para pagar inativos, e vamos ter que arcar com as despesas dos inativos. Não vamos ter dinheiro para a folha de pagamento. Portanto, nós vamos ter que cortar na própria carne, logo no início. Sentar com os servidores públicos, sentar com a equipe do governo, reduzir os investimentos durante um período, fazer uma revisão do custeio do Estado para capitalizar novamente o fundo de previdência, que é a garantia que temos não só dos servidores que receberão as suas aposentadorias, mas também de que o Estado não vai ter que arcar com esse
custo futuramente. Não vai precisar tirar do próprio caixa para fazer o investimento nos inativos. Nessa esteira tem várias perguntas sobre o tamanho do Estado. Um deles é o telefone 9206, também 9470, enfim, perguntando sobre privatizações. Tem alguma empresa pública que pode ser privatizada no seu governo? Nenhuma, nem a Compagás, nem a Copel, nem a Sanepar. Nós não vamos privatizar, nós vamos fortalecer essas empresas e os seus verdadeiros acionistas. É preciso tratar das tarifas com muita seriedade também. O meu projeto é a redução de tarifas ou congelamento. Existiu uma negociação através da agência do governo com a Sanepar e eles aumentaram a tarifa de água durante os próximos 6 anos. Começaram há 2 anos e serão 8 anos de aumento. É preciso rever isso. Agora, eu não sou radicalmente contra a parceria público-privada, mas o meu dever como governador do estado é priorizar o interesse público. Candidato, a relação com o funcionalismo. Nós sabemos que todos os governadores, aí é sem exceção, sempre enfrentam dificuldade na relação com o servidor, porque o servidor batalha por mais salário, enfim. Como que o senhor pretende trabalhar a questão da relação com o funcionalismo e a eterna demanda por melhoria salarial? Relação verdadeira, relação honesta. Abrir o orçamento do Estado. A minha vice é uma professora. Ela vai chamar a APP sindicato, os professores, e eu vou dizer, olha, eu posso chegar até aqui. Mais do que isso, não posso. Ou não posso fazer nada. O problema na relação do executivo e do chefe do executivo com os seus servidores foi exatamente o descumprimento de compromissos estabelecidos. A database tem que ser critério, mas os compromissos são feitos pelo chefe do executivo. E o descumprimento causou um constrangimento e um desconforto muito grande nessa relação. Daí deu no que deu. Os professores em greve foram para a frente da Assembleia Legislativa, apanharam dos policiais uma relação que não trouxe benefício para ninguém, só prejuízos, sobretudo para a qualidade do ensino público, porque muitas crianças ficaram fora da escola. Na sua opinião, candidato João Arruda, quem é o melhor nome para presidir o Brasil? Que poderia, num eventual governo seu, trabalhar de uma maneira integrada com o Estado? Quem o senhor vai votar? Quem que o senhor acha que poderia... Meirelles é o candidato do MDB. O Ciro Gomes está na nossa chapa e tem o apoio do PDT na nossa coligação, também terá um palanque forte na nossa coligação. Eu tenho compromisso com o Meirelles, que ganhou a convenção, e é o candidato do MDB a presidente da República. Mas independente de quem seja o presidente da República, o governador tem que estabelecer uma boa parceria administrativa durante todos os anos de mandato, principalmente o estado do Paraná, que sofre tanto com a questão financeira. Eu quero fazer isso. Você sabe, Denis, acompanhou de perto a minha eleição para coordenador da bancada. Eu tive apoio dos 33 parlamentares. No início, o Ricardo Barros era candidato a coordenador da bancada e desistiu para me apoiar. Eu tive o apoio dos deputados federais do PT, do PSDB, do DEM, do MDB, do PP. Tive apoio de todos. Eu tenho certeza, com essa característica que levo comigo, que é de ser conciliador e de ter um bom relacionamento com todos os partidos, diálogo aberto, nós vamos construir grandes parcerias com o próximo presidente da República e com o governo federal. Até porque eu, como deputado federal, trouxe durante esses mais de 7 anos de mandato, mais de 500 milhões de reais de emendas individuais, de emendas de bancada. A posição e o comportamento do parlamentar, a responsabilidade constitucional não é trazer recurso, não é executar, é legislar. Mas tratar do orçamento público a nível federal também é nossa responsabilidade. Aqui pelo Twitter, o Luciano Queiroz usa a hashtag Vota Paraná e pergunta o seguinte, sobre a geração de empregos. Ele conta que é de União da Vitória, que lá está o problema grande do desemprego, mas é claro, a gente estende a pergunta a todo o estado. Como gerar empregos no estado? É lá o problema da madeira, e um problema que nós enfrentamos em todas as regiões de estados, é que tem a indústria da madeira, a questão ambiental é um problema muito sério também, e o IDH acaba sendo muito baixo. Não é uma coincidência, é preciso realmente fazer um diagnóstico claro sobre essas cidades e como evoluir no sentido de gerar empregos e fomentar os investimentos. As pequenas empresas, elas terão o benefício que nós já implantamos do Simples Nacional, mas elas terão também redutores em todas as faixas, como tínhamos no passado. Não é uma irresponsabilidade o que eu estou dizendo aqui, não é renúncia fiscal. A curto e médio prazo, se fizermos isso de maneira progressiva, vamos gerar mais empregos e um ambiente adequado para que empresas se instalem aqui, empresas que vêm de fora e novas empresas que queiram instalar novas unidades. Eu quero investir no jovem. Eu vi que nós temos
na faixa dos mais jovens o grande problema de desemprego. Nós queremos um incentivo do ICMS para empresas, pequenas empresas, que contratem o jovem, o primeiro emprego, que ainda não tem experiência, e também o deficiente. Nosso ouvinte lembra você, Denis, que você queria fazer uma pergunta ao João Arruda, falou no ar aqui, inclusive, sobre a escolinha de governo. Vai ter escolinha de governo num eventual governo João Arruda ou não? Prestação de contas é essencial para qualquer administração pública. Não sei se é esse formato. Eu fui relator da Lei de Licitações e lá nós percebemos que é essencial a definição de contratos com muita clareza, a capacitação e qualificação dos servidores públicos, a profissionalização de servidores públicos. Não, mas a pergunta que eu te fiz, candidato, não, nem era essa, aquela da transmissão lá da TV que parava a programação para mostrar o governador. É que eu falo do conceito de escola de governo, não como a escolinha antiga do Requião e do governo do MDB, mas o conceito de qualificação, de capacitação dos servidores. Você tem que unificar o discurso de trabalho e de políticas públicas que são desenvolvidas através de uma ação só. Essa sempre foi a intenção da escolinha, mas daí isso gerou certa polêmica por conta dos embates, até porque o Requião tem um posicionamento firme, claro, sobre o que pensa, e isso gerava uma certa polêmica diante dos veículos de comunicação na época. Muito bom. Candidato João Arruda, eu quero agradecer muito a atenção aqui com os ouvintes da Jovem Pan. Quem quiser ouvir mais das propostas, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, em ponto, o João Arruda estará comigo lá na tela da RIC TV Record. Vamos falar sobre segurança pública e outros temas que não foram tratados aqui no nosso jornal, no RIC Mais Notícias. Então, aos ouvintes da Jovem Pan, faço agradecimento. Muito obrigado. Denia, muito obrigado pela oportunidade. Marque toda a equipe da RIC Mais e me coloco aqui à disposição do ouvinte. O meu Facebook é facebook.com/JoãoArruda15. Lá estão algumas das minhas propostas. No site teremos em breve o nosso programa de governo. Estou aberto para receber sugestões para que esse programa seja aperfeiçoado, para que tenha a participação de todos.